Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Se você ainda não teve a oportunidade de ver os vídeos passados, seria muito importante, porque vai te ajudar muito. E ajudando você, você vai poder ajudar outras pessoas. Esse é o sentido, né? A gente aprende, a gente passa o nosso aprendizado e assim vai outras pessoas também aprendendo, outras pessoas vão aprendendo. Então é importante que você, se tiver tempo, que você veja os vídeos que estão aí no Facebook, que nós estamos falando sobre por que Deus escolhe determinadas pessoas. Por que Deus escolheu? Por que Deus escolhe determinadas pessoas? Quando você lê a Bíblia, é muito importante que você veja o antes. Antes de você ver o depois. Porque é muito fácil você falar que Davi venceu o gigante, que através de Moisés o mar se abriu. É muito fácil isso. Soa como um milagre urgente, que é o que as igrejas estão pregando. Uma coisa fácil, soa como se fosse mágica. Davi chegou lá, venceu o gigante. Moisés chegou lá, abriu o mar. Pedro, a sombra dele curava as pessoas. Davi, ele foi rei. Mas você não conhece a história. Você não se interessa. E às vezes o seu pastor também não tem interesse, porque são mensagens que não dão campanhas, que não dá oferta. Então é mais fácil falar que o gigante, que Davi venceu o gigante, que Moisés abriu o mar e assim sucessivamente. Mas nos vídeos que eu fiz, você vê que Jesus, ele entrou no templo e expulsou os cambistas. Não mandou nenhum anjo, nenhum discípulo. Moisés, quando foi para o deserto, voltamos? Alguém pode dizer aí se a gente voltou? Porque deu um treco aqui na internet. Estamos ao vivo? Alguém pode dizer aí, por favor? Olá, Moacir. Alguém pode dizer se nós estamos ao vivo? Por favor. Só dá o ok aí. Tá bom, valeu, Sérgio. Então, você lê a Bíblia e você acha que tudo foi fácil. Mas Deus, ele viu a atitude dessas pessoas. De Moisés, de Davi, de Pedro. E hoje eu vou falar de mais um personagem da Bíblia que defendeu o reino de Deus. Valeu, Wander. Porque parece que os milagres da Bíblia aconteceram assim da noite para o dia. No abrir e piscar de olhos. Porque dá a entender, né? Porque os pastores, quando convidam você para ir na igreja, eles oferecem um milagre urgente. Você vai chegar na igreja e toda a sua vida vai mudar da noite para o dia. Mas quando você lê a Bíblia, e eu estou te ajudando, você vai ver que houve uma razão, um porquê daqueles milagres acontecerem. No livro de Atos, no capítulo 6, fala sobre Estevão. São coisas curiosas, coisas interessantes, coisas que nos fortalecem. Estevão mal foi consagrado a discípulo, levantado a discípulo, e mentiram contra ele, levaram ele preso e apedrejaram ele. Assim fácil.
Mal ele foi consagrado, não demorou tanto. E aí, diz a Bíblia, que levaram ele no sinédrio, no tribunal, e mentiram contra ele, e acabaram matando ele. Mas Estevão, ele não deixou de defender o reino de Deus. Basta você ler a Bíblia. Olá, Ângelo. Ele não deixou de defender o reino de Deus. Lembra que eu falei de Pedro ontem? Pedro saiu da prisão e disse: importa agradar a Deus que os homens. Um abraço, Ângelo. Quando tiver tempo, me dá uma ligada, por favor. Então, Pedro, ele sai da prisão. E como eu falei ontem, ele não fez força nenhuma. Qual foi a força que Pedro fez? Qual foi o advogado que ele usou para sair da prisão? Nenhum. Os anjos foram lá e abriram a prisão para ele. Para quê? Por que os anjos abriram a prisão para ele? Para ele pregar a verdade. E ele não se omitiu, ele não negou. Mesmo sob ameaça, ele disse: importa agradar a Deus que os homens. Então você entende por que Deus escolhe determinadas pessoas. Tem muitos pregadores, tem muitos pastores, mas meia boca. Se morrerem, não vão deixar saudade. Porque não fizeram nada pelo reino de Deus. Fizeram nada. Uma das características que mostra que você é um homem ou uma mulher de Deus é quando você defende a verdade, defende o reino de Deus. E certamente que você vai angariar inimigos. Não tenha dúvida. Está aqui o exemplo de Estevão. Quando perguntaram a ele: vem cá, Estevão, é verdade o que estão falando para você? De você? Estevão, ele não teve medo de falar a verdade. Ele contou a história. E, final, ele foi preso, apedrejado e morreu. Por isso que Deus escolheu Davi, Moisés, Elias, Eliseu, os heróis da fé. Porque eram homens que defendiam o reino de Deus mesmo sob ameaças de morte, de prisão, de açoites, apedrejamentos, como o caso de Estevão. Quer dizer, o ministério de Estevão não durou muito, mas ficou na história. Estevão viu Deus, Estevão viu Jesus quando estava sendo apedrejado. É impressionante o que a gente aprende. Por que Deus não faz coisas extraordinárias no meio da igreja? Os pastores têm que fazer uma força tremenda, têm que se fantasiarem para poder atrair as pessoas. Eu pergunto a você, mais uma vez, qual foi a força que Pedro fez para sair da prisão? Ele cerrou os cadeados? Pedro cerrou as correntes? Pedro pediu ajuda a alguém? Não. Os anjos desceram e abriram as portas. Qual foi a força que Estevão fez para ver Deus no seu trono juntamente com Jesus do seu lado? Nenhuma. O sangue estava descendo e ele estava vendo o próprio Deus e o Senhor Jesus. Será que isso não chama a sua atenção? Não faz você mudar? Porque você ora tanto, jejua tanto, faz vigília disso, vigília daquilo, se veste disso, se veste daquilo. Qual o resultado? Nenhum. Nenhum. Porque não é pela força. Como eu tenho dito, quem defende o reino desfruta das bênçãos do reino. E nem sempre as bênçãos do reino são materiais. Muitas vezes, as bênçãos do reino
como Pedro, que saiu da prisão sem fazer força, como Estevão, que viu Deus e viu Jesus. Quantas pessoas na Bíblia, quantas pessoas no mundo viram Deus? Moisés, Estevão. Quer dizer, são pessoas especiais, que não fizeram força, não se fantasiaram, não fingiram isso ou aquilo outro. O problema da igreja hoje, ela está podre porque os pastores inventam, eles fazem muita força. O evangelho é algo natural, é algo simples. Você prega, quem quer, quem não quer, que coma menos. Foi o próprio Senhor Jesus que deu essa declaração. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Quer dizer, uma declaração fácil. Em outras palavras, prega, quem quiser, amém. Quem não quiser, você não tem que fazer força. Porque até os irmãos de Jesus não acreditavam nele até ele ressuscitar. Quer dizer, Jesus não forçou que os irmãos dele crescessem nele. Jesus não o obrigou. Deixou acontecer. O problema da igreja hoje é a força que se faz. Você faz força hoje, amanhã você tem que fazer o dobro da força que você fez hoje. É como uma mentira. Você mente hoje, amanhã você tem que ter uma mentira maior. Estou mostrando para você homens na Bíblia, como Moisés, Jesus, Davi, Pedro, Estevão, que defenderam o reino, mesmo sob ameaças. Hoje, alguns pastores, membros, obreiros dizem, não, eu não quero confusão. Vou ficar no meu cantinho. Vou pregar esse evangelho moderno, porque eu não quero confusão, não quero perseguição. Quer dizer, como é que Deus pode fazer alguma coisa extraordinária através dessa pessoa? Nada, Deus não pode fazer, porque ele está omitindo a verdade. Ser um pastor, ser um cristão, é você defender o reino de Deus, custe o que custar. E quando você prega o reino de Deus, mais são as perseguições, mais são os problemas que as bênçãos. Basta você ler a Bíblia. Qual foi a paz que tiveram os discípulos? Qual foi? Diz para mim. Eles pregaram o reino de Deus. Eles tiveram paz? Jesus teve paz? Os profetas tiveram paz? Não, mas os pastores hoje, os moderninhos de calcinha apertada, que combinam calcinha com sutiã, eles vivem na paz. Eles vivem na paz. Isso mostra que o evangelho que eles estão pregando é vagabundo, é barato. Porque os profetas não viveram na paz. Jesus não viveu na paz. Estevão, Pedro, Paulo, ninguém viveu na paz. Mas hoje a igreja está na paz. Prova que esse evangelho que se prega hoje é um evangelho vagabundo. Baratinho, baratinho, baratinho. Aí ficam anunciando, né, a fé, o poder sobrenatural da fé. Ficam anunciando o milagre urgente, que a sua vida vai mudar, que o céu vai se abrir, que o fogo vai cair. Mentira, porque não acontece nada. Se você lê a Bíblia, me diz qual foi o profeta que teve paz. Me diz se Jesus teve paz. Me diz se os discípulos tiveram paz. Não tiveram. Porque eles pregavam contra o diabo. Eles pregavam contra a idolatria, contra a mentira, contra o adultério. Hoje não. Hoje ninguém quer se meter em problemas. Hoje os pastores, eles querem ser populares. Que todo mundo, bata a palma para eles. Então,
Esse é o evangelho que o diabo implantou dentro da maioria das igrejas. O evangelho moderno, o evangelho barato. Salva ninguém. Mas tem gente dentro da igreja. Ué, quer dizer nada. A igreja católica tem a metade da população praticamente com ela. São 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Quase que a metade da população mundial é católica. Uma outra parte é muçulmana. Do Islã. E depois, em quarto lugar, vêm os cristãos. Mas primeiro são os católicos. Então ter gente dentro da igreja não quer dizer nada. A igreja católica está lotada. O Islã, que é a religião dos muçulmanos, é a que mais cresce. Tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas aproximadamente. Ou um pouco mais, o Islã. Os cristãos não chegam nem aos pés do Islã, muito menos dos católicos no mundo. Então, não quer dizer nada. Você ter gente na igreja, quer dizer nada. O que importa é o que está sendo pregado naquela igreja. O que faz a diferença não é a multidão, é o que está sendo pregado para salvar as pessoas. Ninguém fala de pecado, ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de idolatria, ninguém fala contra a mentira. Falam, dizem que falam da salvação, mas é uma salvação de Araque. Porque não existe salvação sem falar do pecado. Não existe salvação se você não for contra o pecado. Mas as igrejas não falam. A maioria dos pastores não falam. Por quê? Porque não dá audiência, não dá ibope, não dá oferta, não dá campanha. Eu já disse para vocês, e vou repetir, aonde eu passei, eu falei contra a idolatria. Nos lugares mais católicos. Fui repreendido, fui perseguido, mas nunca deixei de falar. Nunca deixei de falar. Porque não existe salvação se você não falar contra a idolatria. Eu vou para o México. Como já morei no México e talvez em junho eu vá para o México outra vez. É o segundo país mais católico do mundo. Qualquer lugar que você entra no México, qualquer lugar, você pega um táxi, um Uber, você vai numa padaria, numa farmácia, está lá a imagem da Guadalupe de 2 metros de altura. Eu não vou falar contra a idolatria? Eu sempre falei. Eu sempre falei. E agora eu vou novamente no México. E vou falar novamente contra a idolatria. É como se eu estivesse no deserto e todo mundo precisando de água e eu falasse de dinheiro. Veja, eu estou no deserto, está todo mundo com sede. Eu vou falar de dinheiro? Não. Eu vou falar aquilo que as pessoas estão precisando. Mas hoje em dia, não existe tantos pastores que defendam o reino de Deus. Eles defendem a sua família, o seu político. Agora vai vir as eleições aqui no Brasil. Tem gente que briga com o pai, com a mãe, briga com todo mundo por causa do político. Por causa do jogador de futebol. Por causa do seu líder, do seu pastor. Mas poucos são aqueles que defendem o reino de Deus. Estevão, mesmo sob ameaça, ele não deixou de pregar o reino de Deus. Basta você ler a Bíblia. Na ordem natural das coisas, era para Pedro, como eu falei ontem, saiu da prisão, ele ficar quietinho. Não, ele novamente foi para as praças dizer, importa agradar a Deus que os homens. Estevão tinha acompanhado tudo isso. Ele poderia ficar quieto. Mas ele, mesmo sob ameaça,
ele não deixou de falar do reino de Deus. Por isso que ele viu Deus. Por isso que ele viu Jesus no seu trono. Esse é o problema da igreja atual. A igreja atual, ela não defende o reino de Deus. Ela fala do reino de Deus, mas ela não defende o reino de Deus. Por quê? Porque você defender o reino de Deus dá problemas. Dá problema. Você arruma inimigos. Você arruma inimigos. Mas quando você prega um evangelho moderno, um evangelho bonito, todo mundo é seu amigo. Todo mundo bate palma para você. Essa é a diferença. Onde estão os milagres? Aonde estão os milagres? Tanto falado, pronunciado, proclamado pela maioria dos pastores. Milagre urgente. Não acontece nada. E sobe monte, desce monte, e se veste de judeu, e se veste disso, e bota isso. Aonde estão? Não acontece. Eu já falei, e vou repetir. O dia que determinados pastores ficarem um mês sem fazer campanhas, a igreja dele acaba. Simplesmente acaba. Já disse isso, vou repetir. E não foram vários que falaram comigo. Um dia um pastor me ligou e disse: bispo, eu fiquei uma semana sem fazer campanha. A igreja caiu pela metade. Uma semana só, bispo. Aí ele me ligou dizendo: ó, bispo, eu vou ter que arrumar um trabalho porque não estou pagando nem um aluguel. Nem um aluguel. Porque eu não estou fazendo campanha. De um domingo para o outro, bispo, eu não fiz nada, caiu uma semana. É uma realidade, porque você acostumou as pessoas ao vício. Você acostumou as pessoas a uma mentira. Você acostumou as pessoas a um evangelho fácil. Você acostumou as pessoas a um evangelho moderno. Então, o dia que você cria um pouco de dificuldade, as pessoas simplesmente não vão. Basta o pastor criar uma dificuldade, basta o pastor falar assim: olha, pessoal, essa semana inteira nós vamos falar sobre pecado. Não vai ninguém na igreja. Olha, pessoal, essa semana nós vamos falar sobre a mentira. Não vai ninguém na igreja. Olha, nós vamos falar sobre a idolatria. O que mais tem aqui são mensagens. Voltamos, pessoal? Estamos de volta? Alguém pode dizer aí, por favor? Alguém pode dizer? Para mim continuar e já vou terminar. Estamos de volta? Quem pode dizer aí, por favor? Tá bom, valeu, Wander. Então, essa é a realidade. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes, não sou contra as campanhas. Não sou contra. Se são verdadeiras, se são honestas, eu sou a favor. Agora, pare de fazer, por exemplo. As pessoas não vão mais na igreja. Elas não vão. Porque elas estão sendo viciadas. Viciadas. Estevão, ele não abriu mão do reino de Deus. Ele foi morto, foi apedrejado, foi o primeiro mártir da Bíblia. E ele tinha visto o que aconteceu com Pedro na prisão, mas ele não abriu mão da verdade. O seu problema é que você está preocupado com os outros. O seu problema é que você está preocupado: o que o meu pai, minha mãe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho vai falar de mim? O que vão falar de mim? Então você fica no seu cantinho. Você não fala nada e você acha que Deus vai te honrar. Você acha que Deus vai te responder. Pode tirar o cavalinho da chuva. Deus não vai te responder. Como não tem te respondido.
Muita força para nada. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. Tá bom? Divulgue o vídeo. Porque quem é amante da verdade, divulga a verdade. Um abraço. Que Deus abençoe a todos.